Hoje eu ouvi a seguinte frase: o digital é para todo mundo que quiser, mas nem todo mundo é pro digital. E nesse vídeo eu quero te explicar como isso pode se encaixar até em outras áreas da sua vida. Eu já compartilhei com as minhas alunas o seguinte: quando eu não conseguia me enxergar, eu tinha muita dificuldade em olhar para mim, me cuidar, não ter uma constância ali de fazer uma maquiagem, de cuidar do meu cabelo não desenvolvia, não crescia, minha unha sempre quebrava. Eu sabia que não era normal, mas eu achava que era falta de alguma vitamina, falta de alguma coisa, não entendia, também não buscava saber. Ficava fazendo hidratação, buscando receitinha na internet, receita caseira, como fazer a unha crescer, buscando essas receitinhas aí milagrosas. E hoje, em uma live, eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: o digital é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro digital. Ah, legal, mas o que isso tem a ver aqui com o nosso canal de autoestima e autocuidado? Oh, meu Deus do céu! Tem a ver que a autoestima, ela também é para todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para ela. Nem todo mundo está preparado para buscar o autoconhecimento. Tem pessoas que lançam um curso, fazem um projeto, um plano, achando que vai acontecer X vendas. Não acontece da forma que elas querem. E o que acontece? Ela se frustra, para de aparecer, para de postar conteúdo, então automaticamente a frequência dela abaixa em um nível. As pessoas sentem isso e acaba até se afastando, para de olhar os stories e tudo mais. E eu falei assim, gente, pera. E ela foi falando, e ela disse: sabe por que isso acontece? Procura lá, busca saber sobre a tabela do sentimento, tabela de House. E eu fui pesquisar sobre essa tabela e vi como os nossos sentimentos geram energia. Por exemplo, o medo gera uma energia, ele atrai esse tipo de pessoa. A fé, possivelmente, ali não tem na tabela de Rounds sobre a fé, não falou sobre isso. Lendo o devocional hoje com as meninas, eu vi Jesus falando o seguinte: os discípulos estavam pedindo para que Deus aumentasse a fé deles. E aí Jesus diz o seguinte, lá em Lucas 17, ele diz: se a fé de vocês fosse do tamanho do grão de uma semente de mostarda, vocês olhariam para essa figueira, falariam para ela tirar suas raízes, né, levantar suas raízes e se plantar no mar. E eu fiquei pensando, caraca, que louco isso. Eu pensei, e aí minha filha, nossa mãe, mas dá para isso acontecer? Dá pra gente falar pra esse pé de manga, que a gente tem um pé de manga aqui na nossa casa, dá pra gente falar com esse pé de manga pra ele sair lá pro mar? E eu perguntei, aí eu falei: olha, você acredita? Você acredita que é possível que isso aconteça? Aí ela: não. E gente, eu também não acredito. Assim, imaginar a cena de uma árvore se levantando, tipo, pegando as raízes dela, sabe? Eu pensei, se levantando a sua saia, é como se ela fizesse isso, levantando a sainha dela, só que as raízes dela, e caminhando e se plantando lá no mar. É muito louco, tem que ter uma frequência muito alta. E eu fiquei pensando nisso, né? Caraca, como a fé tá um nível tão acima assim. O que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos era isso: ter uma fé tão extraordinária, tão punk, que você ia acreditar em tudo que você falasse. Então você ia acreditar em você, automaticamente você ia acreditar em você. Daí eu fiquei pensando no medo, porque o medo é o reverso disso, né? O medo é o oposto, assim, da fé. É você não acreditar, é você ter medo do que você faz, tudo que você vai falar, enfim, o medo é o reverso da fé, pra mim. Aí eu vendo essa tabela, né, essas frequências, eu entendi
uma coisa que aconteceu comigo ontem, que refletiu no meu dia de hoje. Anteontem para ontem, eu tive um sonho que eu me estressava num nível muito alto, gente, mas era muito alto, vocês estão entendendo? Aí, o que aconteceu? Eu acordei com medo daquele sonho se tornar real e de ser daquele jeito que eu tinha sonhado. O que eu fiz? O meu dia foi pensando naquele sonho, como eu ia me controlar para aquilo não acontecesse. Mas olha só, eu não mudei a minha energia, eu fiquei com medo daquilo acontecer. Pensa, à noite aconteceu. Eu fiquei o dia todo ali me policiando no meu falar, respirando, tal, mantendo a pose, lendo livro e tudo mais, e à noite aconteceu. Eu atraí esse tipo de sentimento. E essa tabela dos sentimentos, ela explica isso. O que ela falou lá na live, com o que eu pesquisei, fez todo sentido para eu lembrar de que, como eu não me enxergava, eu vivia em um relacionamento abusivo. Já começa daí. Eu não me enxergava, eu não me cuidava, eu me achava inferior às pessoas. O meu cabelo não crescia, a minha pele era ressecada, extremamente ressecada, toda manchada. A minha unha não se desenvolvia, eu tinha anemia, infecção urinária. Gente, meu Deus, vamos parar aqui, sabe? E aí o que isso nos mostra? Que se a gente começa a buscar autoconhecimento, vai da sua fé, vai do que você acredita, mas a minha vida mudou a partir de buscar Deus, né? A partir de começar a aumentar o meu nível de energia, acreditando, lendo, fazendo meu devocional e buscando autoconhecimento, porque a Bíblia, na verdade, é um livro de autoconhecimento. Parece que a ciência nos mostra um lado, de forma que talvez grande parte entenda, e a Bíblia é um pouco mais complexa. Então é só você buscando ali que você começa a entender como uma coisa encaixa na outra. O autoconhecimento, ele é libertador. O autoconhecimento vai fazer com que a gente entenda do porquê certas áreas não desenvolvem na nossa vida, como foi no dia de hoje. A minha frequência estava baixa ontem, aconteceu o que eu temia, né? E Jó ainda fala isso, e o que eu temia me sobreveio. Gente, isso é muito louco, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu falei, gente, eu não tenho nada para gravar no dia de hoje, não tenho conteúdo nenhum para passar. E eu falei, por que não passar então o que aconteceu de ruim? A experiência ruim que eu tive ontem me serviu de lição para hoje. E automaticamente a minha frequência também queria baixar hoje. Mas depois dessa live eu entendi que eu não posso me manter na frequência que eu acordo ou no mesmo sentimento que vem sobre mim. É mudar isso rápido. E você só vai entender se você buscar se conhecer em primeiro lugar. Então, para você ter uma boa autoestima, para você se olhar e se achar linda, maravilhosa, até ter a paciência para se cuidar, para fazer uma maquiagem ou para ir num salão, fazer sua unha, você precisa de autoestima. A autoestima, ela é para todo mundo, mas infelizmente nem todo mundo está preparado para receber autoestima, e eu espero que você não seja uma dessas e que a gente esteja aqui o ano todo caminhando juntas para se conhecer mais e para ter uma autoestima muito melhor. Esse foi o vídeo de hoje, então eu espero que isso tenha te ajudado, que você compartilhe e comenta aqui embaixo o que você achou, se fez algum sentido, se você lembrou de alguma coisa, tá? Pra gente trocar uma ideia. Um super beijo e até o próximo vídeo.